os segredos dos grandes monumentos, histórias fascinantes e curiosidades. E aí, pessoal, prontos para embarcar numa viagem incrível pelos cantos mais emblemáticos do planeta? Vamos desvendar as curiosidades e histórias que talvez você nunca tenha ouvido falar. A Muralha Infinita, segredos da China. A Grande Muralha é uma das maravilhas mais impressionantes do mundo, e hoje vamos explorar seus segredos e mistérios. Nossa aventura começa na China, um país com uma história tão rica e extensa quanto a culinária deles. Cada canto deste vasto território guarda uma história fascinante, desde as dinastias antigas até a modernidade vibrante das suas cidades. A Grande Muralha, um dragão de pedra que serpenteia por montanhas e desertos, é um sistema de fortificações que levou séculos para ser construído. Dá para acreditar? Ela não é apenas uma estrutura defensiva, mas também um símbolo de perseverança e engenhosidade humana. A parte mais imponente e bem preservada, sabe qual é? Aquela que vemos nos filmes. É da dinastia Ming, construída entre os séculos XIV e XVII. Durante esse período, a muralha foi reforçada e ampliada, tornando-se a estrutura monumental que conhecemos hoje. Reza a lenda que a argamassa, aquela massinha que junta as pedras, era feita com arroz cozido. Isso mesmo, arroz. Essa técnica inovadora ajudou a muralha a resistir ao teste do tempo, mantendo-se firme e forte por séculos. Dizem que isso deixava a estrutura super resistente. E não é só isso, a muralha também foi construída com pedras e tijolos de diferentes tamanhos, cuidadosamente encaixados para garantir sua durabilidade. E não é que tem gente que levava a sério morar perto do trabalho? Em alguns pontos da muralha, existem casas construídas em cima dela. É mole? Essas casas eram usadas por soldados e suas famílias que viviam ali para proteger a muralha e os territórios ao redor. Guardiões silenciosos de um legado ancestral. Que beleza! As torres de vigia, estrategicamente posicionadas ao longo da muralha, serviam como pontos de observação e comunicação, permitindo que os guardas enviassem sinais de alerta em caso de invasão. A Grande Muralha é como se fosse um livro aberto sobre a história da China, um monumento que nos faz pensar na capacidade incrível que o ser humano tem de construir e de resistir, igualzinho a gente faz com a dieta na segunda-feira. Cada pedra, cada tijolo, conta uma história de sacrifício, determinação e inovação. É um testemunho da engenhosidade humana e da vontade de proteger o que é precioso. Mistérios no deserto, as pirâmides e seus enigmas. Agora, partiu o Egito, terra dos faraós e das pirâmides, monumentos que desafiam o tempo, a lógica e, vamos ser sinceros, a nossa capacidade de entender como foram construídos. As pirâmides de Gizé, um complexo monumental de respeito, são um dos maiores enigmas da humanidade. A Grande Pirâmide de Gizé, aquela que todo mundo conhece, foi construída para o faraó Quéops e é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. A precisão matemática e a engenharia avançada usadas na construção dessas estruturas são de deixar qualquer engenheiro moderno de cabelo em pé. Como eles fizeram isso sem as ferramentas que temos hoje? Um mistério. Dentro dessas estruturas, sarcófagos cheios de ouro e tesouros incalculáveis eram enterrados junto com o faraó. Era a passagem para a outra vida, tipo um pacote completo para o além. As pirâmides de Gizé são um portal para o passado, um testemunho da grandeza de uma civilização que até hoje deixa a gente de boca aberta. E a viagem continua. Vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história de um dos monumentos mais icônicos do mundo. Próxima parada, Roma, a cidade eterna. Um lugar onde cada pedra conta uma história e o passado se mistura com o presente. O Coliseu, um gigante adormecido, já viu de tudo espetáculos grandiosos, gladiadores, feras e, infelizmente,
muita crueldade. Imaginem só, ano 80 depois de Cristo, quando o Coliseu foi inaugurado com uma série de jogos que duraram 100 dias. O Coliseu, novinho em folha, brilhava como uma joia arquitetônica no coração de Roma. Abre suas portas para o público. Pessoas de todas as partes do Império vinham para assistir aos espetáculos. A arena, um palco de areia e sangue, era o centro das atenções. Pronta para os combates de gladiadores, onde a coragem e a força eram testadas ao limite. As lutas com animais selvagens era emoção pura. O público vibrava a cada movimento. Uma mistura de gente de todas as classes sociais lotava as arquibancadas. Desde senadores até plebeus, todos se reuniam para assistir. Era o programa de domingo da galera. Mas calma lá, não era só violência. Que o Coliseu não era só pancadaria, não. Sua arquitetura grandiosa, com arcos imponentes e uma engenharia avançada, com capacidade para até 80 mil pessoas, era um feito e tanto para a época. Era um feito e tanto para a época. E os efeitos especiais? Tinham até sistema de túneis subterrâneos, conhecidos como hipogeu, que faziam animais e gladiadores aparecerem no meio da arena como mágica. Era um verdadeiro espetáculo de engenharia e entretenimento. Com o fim do Império Romano, o Coliseu caiu em desuso. Uma pena. Mas mesmo em ruínas, o Coliseu caiu em desuso. Uma pena. Mas mesmo em ruínas, o Coliseu nunca perdeu sua majestade. O Coliseu nunca perdeu sua majestade, continuando a inspirar e fascinar gerações. Um símbolo de um passado grandioso, que nos lembra da glória e da decadência de um império. Misterioso e, vamos ser sinceros, um pouco assustador. O Coliseu é um testemunho eterno da engenhosidade humana e da complexidade da nossa história. Próxima parada, Índia. Um país de contrastes, onde o antigo e o moderno se encontram em uma dança harmoniosa. Terra de cores vibrantes, especiarias exóticas, Bollywood e de uma cultura milenar que encanta e fascina. O Taj Mahal, muito mais do que um prédio bonito, é um poema de amor esculpido em mármore branco. Imaginem ano de 1632, um tempo de grandes impérios e histórias épicas. O imperador Shah Jahan, arrasado com a morte de sua amada esposa Mumtaz Mahal, decide construir um mausoléu que eternizasse seu amor. Uma obra que seria lembrada por gerações. Nascia ali o Taj Mahal, uma joia arquitetônica que se tornaria um dos monumentos mais icônicos do mundo. Um monumento que levou mais de 20 anos para ser construído, com dedicação e esforço incansável, e que mobilizou mais de 20 mil artesãos vindos de diferentes partes do mundo. É gente pra caramba, cada um trazendo sua habilidade única para criar essa maravilha. O Taj Mahal é uma mistura perfeita de estilos. Tem coisa da Índia, da Pérsia, do mundo islâmico e até da Europa. Uma verdadeira fusão de culturas. Seus detalhes, cheios de significados profundos, refletem a riqueza cultural e espiritual da época. Como os versos do Alcorão escritos nas paredes, que não são apenas decorativos, mas também uma homenagem espiritual. E os painéis de mármore com pedras preciosas, que brilham à luz do sol, mostrando o poder e a riqueza do Império Mongol. Esses detalhes mostram o poder e a riqueza do Império Mongol, um dos mais poderosos de sua época. O Taj Mahal é aquela experiência para todos os sentidos, um lugar onde a história ganha vida e o presente se encontra com o passado, com jardins que te convidam a relaxar, a caminhar por entre suas alamedas e a sentir a tranquilidade do lugar, e a encontrar a paz interior em meio à beleza serena dos jardins bem cuidados. O Taj Mahal é a prova de que o amor, mesmo depois da morte, pode inspirar grandes obras. Um símbolo eterno de devoção e beleza que continua a tocar os corações de todos que o visitam. E assim termina nossa jornada
pelos segredos dos grandes monumentos. Vimos que eles são muito mais do que apenas construções de pedra e argamassa. Eles contam histórias, guardam segredos e nos conectam com o passado. Que esses monumentos, que resistiram ao teste do tempo, continuem a nos inspirar e a nos ensinar sobre a história da humanidade. E que a gente possa aprender com o passado para construir um futuro melhor, né não? Valeu, pessoal! Até a próxima! Não se esqueça de curtir e se inscrever.